Boa noite. Boa noite, boa noite. Opa. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Boa noite, Jana. Deixa que eu vou tentar escrever aqui. Por que não tá abrindo direito isso? Peraí, que o negocinho tá ruim. Tá com problema aqui. Vamos ver se eu consigo pôr no meio. Ah, agora foi. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu abrir aqui no YouTube também. Eu sempre tenho umas 7, 8 pessoas aqui no YouTube. Boa noite, Nai, boa noite, Michele. Deixa eu escrever aqui o que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre perdão. Daquele jeito profundo que eu adoro te falar. Queria pôr um filtro, mas não vai rolar. Não tá querendo, mas minha pele tá boa, gente. Tá tudo bem. Tá tudo certo, vamos sem filtro mesmo. Boa noite, meninas aqui do YouTube, como sempre. Estamos indo para a nossa 19ª live. Estamos quase terminando o nosso desafio. Vão faltar 5 lives apenas, nem eu acredito. Falta tão pouco. Passa muito rápido. Vocês estão bem? Espero que sim. E vou esperar mais um pouquinho. Vai dando aí um coração para que mais pessoas... Nossa, meus cabelos... Para que mais pessoas possam receber. Boa noite, Eliane. E hoje, então, a gente vai falar sobre o perdão, né? Para quem tá entrando aqui e não entrou, não acompanhou durante esses a gente já tá no 18º dia, nesses 18 dias onde a gente trabalhou, né? A gente tá vindo aí de uma série de lives onde a gente tá resgatando o sentido do Natal, né? Foi algo que realmente eu recebi da espiritualidade para poder trazer para vocês aqui como um presente, né? Para quem me segue. E tem sido muito maravilhoso. Até, não sei se a Raquel tá aí. Eu já recebi tanto depoimento que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Se você perdeu isso, todos os vídeos estão salvos aqui desde o início, tá? Realmente todos os vídeos estão salvos. E recebi depoimentos de pessoas que disseram que compraram pela primeira vez o seu pinheirinho, que nunca mais, fazia 11 anos que não montava um pinheirinho e por minha causa aí de ter visto essas lives voltou a montar. Enfim, tipo, eu sempre falo assim, que quando me veio de fazer essas lives, né, a minha mente ficou muito questionando pra que fazer essas lives, tipo, as pessoas não vão querer ouvir. E a gente pode dizer assim, que o número de pessoas que acompanhou, né, e que tem acompanhado, ele é muito baixo em relação às lives que eu faço, né? Geralmente uma live que eu faço sobre despertar, autoconhecimento, tem 20, 25 pessoas, né? E essas lives tem 5, 6, né? E tudo bem, depois dá umas 100 visualizações, mas inicialmente tem muito pouco, né? Então eu digo assim que as pessoas que estão vendo, né, elas estão se transformando. Isso pra mim já é o suficiente, fico muito feliz. Certo? Então vamos começar, porque lembra, a nossa live dura até 20 minutos, né? Então a gente vai conversar sobre... Ixi, caiu a conexão aqui. Pera aí, que deve estar no meu 4G. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Conectado. Vamos ver se vai voltar. Só um pouquinho, tá, gente? É porque realmente acho que caiu a conexão. Ah, agora voltou. Voltou? Vocês estão me vendo? Só me digam que sim. E aí, vamos lá. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui. Tá ainda no 4G no meu celular, mas meu 4G ele é bem bom. Porque eu tô sempre viajando. Então eu tenho um 4G muito bom. Então vamos lá.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão, né? Primeiro eu quero trazer um pouquinho para vocês, boa noite Mari, quero trazer um pouquinho para vocês sobre a maioria das pessoas, né? Elas utilizam o perdão de uma maneira muito inconsciente, né? A gente olha para o perdão, quando eu falo inconsciente, gente, é de uma maneira ignorante, mas não ignorante de você ser burro, né? Não, é ignorante de você não saber como as leis funcionam, né? É de você não entender como de verdade o mundo funciona. Porque quando você compreende exatamente como tudo acontece, né? Como a dinâmica da vida acontece, quais são as leis universais, quando de fato você compreende o sentido da vida e o entendimento, né, da lei da polaridade, quando você consegue transcender o ego, quando você sai dessa dualidade da mente, porque a mente, o que ela faz? Ela cria sempre o certo e o errado, né? Então, quando eu tô passando por uma situação de dificuldade, né, o que acontece? Se alguém me machucou, se alguém fez algo comigo, o que eu faço? Né? Eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou dizer, aquela pessoa fez algo de errado comigo. E eu vou olhar para ela e eu vou perdoar ela, né? Eu vou dizer, não, muitas vezes eu atendo, né? Na verdade, 98% das vezes quando eu atendo uma pessoa, ela fala assim pra mim, não Mari, mas eu já fiz a terapia tal e eu já curei isso aí que tu tá trazendo pra mim. Né? Isso é muito típico, gente. E é por isso que eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque perdoar no nível da mente é muito fácil, né? Toda vez que a gente traz uma resposta muito automática de não, mas aquele dia lá eu entendi que aquela pessoa, com a consciência que ela tinha, ela fez isso comigo. Mas agora eu entendo que ela fez aquilo comigo porque isso era o máximo que ela podia. Né? E quando a gente se coloca numa posição de que ainda assim aquela pessoa foi o agressor e eu fui a vítima, o que eu tô fazendo? Eu tô dizendo que aquela pessoa que fez algo comigo, ela não deveria ter feito isso comigo. Que eu, por azar, né, atraí aquela situação pra minha vida. Só que para e pensa, né? Poxa, se eu atraí aquela situação pra minha vida por azar, então eu acredito que a vida é um acaso. Né? E se eu acredito que a vida é um acaso, como que eu posso querer criar a minha realidade se eu acredito em sorte ou azar? Porque como eu poderia controlar a minha vida? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é como eu posso honrar a Deus e honrar da onde eu vim, que é a minha origem, se eu questiono a minha vida. Se foi Ele que me trouxe até aqui e é Ele que me coloca nas experiências que eu preciso viver. Como eu posso questionar aquilo que eu estou vivendo, refutar, não aceitar o que eu estou vivendo? Então, quando eu me coloco nessa posição de vítima, né, dizendo que olha o que fizeram comigo, eu estou realmente me colocando numa posição de eu não acredito que fizeram isso comigo, eu não aceito isso não é justo isso ter acontecido comigo. Só que, infelizmente, esse é um lugar onde você não vai trazer o perdão. Porque, gente, o perdão, ele é aceitação. O perdão, ele é neutralidade, né? Eu fiz uma live falando sobre amor incondicional, onde eu falei pra vocês que o amor incondicional, ele é o amar o outro sem condição. E a neutralidade é esse papel de olhar pra minha vida, sem filtro de certo e errado. E para eu fazer isso, eu tenho que sair da mente. Porque a mente sempre vai dizer que aquele cara, ele me roubou, que fulano me traiu. Só que é aquilo que eu falo para toda pessoa que eu atendo. Quando chega uma pessoa, eu falo, vamos tentar entender em qual nível e em qual momento você se traiu. Em qual momento você estava numa vibração de insatisfação, de injustiça, que você atraiu uma situação como essa? Porque um bandido vibra nessa frequência. Por que você chegou nessa frequência tão baixa na sua vida? Qual foi o tamanho de insatisfação que você estava na sua vida quando você foi assaltado? Porque para você ser assaltado, você tem que estar nesse nível de ingratidão pela vida, assim como está um bandido. Porque pro bandido ele matar alguém, ele tá muito inconsciente.
ele tá muito num processo de sofrimento e se colocando nessa posição de vítima. Então, gente, perdão. Eu fui lá longe para voltar. Ela por ela ter feito isso. Isso não é perdão, gente. O perdão é eu me colocar no papel de autorresponsabilidade, de autorresponsável por aquilo que eu atraí. E dizer, olha, é aquela oração do Ho'oponopono que inclusive na nossa imersão nós estamos fazendo, né? A Lizzie tá aí. Sinto muito por ter atraído essa realidade. De forma inconsciente eu atraí essa realidade, eu não queria. Mas essa pessoa, ela foi importante para que eu pudesse despertar. Eu sinto muito por ter atraído esse momento. Por favor, me perdoe. E quando eu falo me perdoe, eu falo pra mim, esse perdão é pra mim. E por que ele é pra mim? Porque eu preciso me perdoar por ter atraído isso. Eu preciso parar com esse julgamento porque toda vez que eu me coloco na posição de autorresponsável, muita gente se culpa. Então eu vou dizer, me desculpa por ter atraído isso, eu me perdoo por ter atraído isso, porque eu não sabia, eu estava inconsciente, eu atraí essa situação para minha vida. Eu te amo, porque a energia do amor incondicional, ela tem realmente o papel e a vocação. Ela tem, eu falo que o amor, né, a energia do amor, ela é o solvente universal, né, o solvente que limpa qualquer outra energia. Então eu te amo, porque eu olho para aquela pessoa e eu consigo compreender que eu amo ela. E que esse momento que ela me trouxe é para que eu possa perceber e buscar esse amor dentro de mim também. E eu sou grata porque eu honro e agradeço cada experiência da minha vida. Eu agradeço. Eu não julgo, eu olho e eu digo, eu precisei passar por isso. Então, mesmo que eu não entenda nada de Ho'oponopono, se você entrar no Google agora, você vai encontrar centenas de milhares de depoimentos de pessoas que se curaram, que começaram a atrair abundância, que tiveram várias mudanças nas suas vidas com o Ho'oponopono. Por quê, gente? Porque o Ho'oponopono, ele justamente ensina você a aceitar aquilo que aconteceu na sua vida, você se perdoar por ter atraído aquilo, você emanar a energia do amor incondicional e da gratidão. E isso é muito forte, é um pacote completo. Então, quando você faz isso com consciência, então, fica muito, muito maior. E onde entra Jesus nessa história, né? Jesus nessa história entra no momento em que ele tá lá pregado na cruz, né? Ele tá lá pregado na cruz. E as pessoas estão lá, né? Martelando lá as mãos dele, né? E ele olha para o céu, ele olha para as pessoas que estão fazendo com ele, e ele fala, perdoai-vos. Senhor, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoai-vos. E quem é que não sabe o que faz? É uma pessoa inconsciente. É uma pessoa que ela não tem noção do que ela está vivendo. Então, toda vez que você olhar para uma pessoa e você julgar que ela fez algo com você, se você acreditar que você é a vítima, lembra dessa live. Lembra do momento em que Jesus, na cruz, falou, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Porque o perdão, gente, o perdão libera você de estar carregando essas pessoas. Eu tava conversando até, abrindo com vocês assim, porque eu não tenho problema de abrir minha vida, né? Eu tava conversando com meu namorado no sábado, e daí eu falei assim pra ele, e ele falou, eu tô atraindo um monte de situação, x. Eu falei, qual é a sensação? Ele me falou, decepcionado, frustrado. Eu falei, quando foi a primeira vez que tu se sentiu assim? E aí ele me trouxe meu pai, quando ele não pagou a faculdade, quando ele não sei o quê. Daí ele falou assim pra mim, e eu já perdoei meu pai, já me acertei com ele, hoje a gente se fala. Eu disse pra ele, tu não perdoou, tu não aceitou, tu ainda tá carregando ele nas costas, porque você tá atraindo situações exatamente iguais, na mesma energia. Você perdoou na sua mente, mas perdoar é olhar pra essa situação e reconhecer que foi importante pra você ser quem você é hoje,
que aquilo fez parte de quem você é hoje. Foi muito importante para você trabalhar a sua consciência, para você ser um ser mais desperto e não você julgar, e não você ainda tá carregando. E aí foi muito incrível, assim, porque eu acho que eu consigo também trazer essas energias por conta, né, de eu trabalhar com terapia. Mas então, o que eu quero trazer para você nessa live de hoje, né? Até eu escrevi aqui, quer ver o que eu coloquei aqui, né? Eu só quero ver porque eu coloquei um texto tão lindo. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Perdoar é aceitar a realidade como ela é. É não resistir à vida, compreendendo que Deus coloca a experiência justa para nossa passagem e evolução aqui na Terra. Todos aqueles que se machucaram todos aqueles que te machucaram estavam inconscientes e merecem o teu perdão. Assim como Jesus mencionou quando estava na cruz para Deus. Perdoai-vos, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então que você possa hoje realmente olhar para as pessoas que te machucaram. E talvez você não perdoe a sua mãe, o seu pai, né, por coisas que eles fizeram com você e que você acredita que, poxa, eles não deviam ter feito isso, né? Pense melhor sobre isso. Pense melhor e perceba o que você mudou depois disso, o que você se transformou. E como essa experiência foi justa e necessária para você conseguir outra coisa depois. Porque depois você foi atrás, você mudou por conta daquilo que aconteceu. Talvez você não fosse mudar se aquilo não tivesse acontecido. Então comece a olhar de cima, né? Comece a olhar como uma águia, né? Eu tenho falado muito assim hoje em dia sobre a águia, sobre a visão de águia. Olha de cima, né? Comece a olhar de cima e perceber o quanto essa visão mais sábia da sua vida descarrega essas pessoas aí. E usa o Ho'oponopono. Inclusive no meu grupo do Telegram tem lá a oração que eu fiz do Ho'oponopono e eu liberei gratuitamente para as pessoas. Abre lá, depois o link tá na bio. Tá bom? Então hoje é isso. Espero que eu possa ter trazido para vocês assim um pouco dessa questão do perdão e entender que o perdão, ele é aceitação. Ele é eu abrir mão de tudo aquilo que eu resisto a aceitar. O que eu não resisto a aceitar? O que eu estou produzindo de resistência na minha vida hoje? Se perdoa por alguma coisa que tu mesmo te condenou. Ou que todos os dias quando tu te olha no espelho tu te condena. O que tu tem te condenado? E tu vai criando essa angústia dentro de ti. Agora eu me lembrei de uma outra coisa. Jesus, quando ele curava as pessoas, ele curava as pessoas através do perdão. Se você for olhar na Bíblia, você vai encontrar que ele pedia para as pessoas se confessarem, né? As pessoas se confessavam e aí as pessoas se curavam. Por quê, gente? Porque elas se confessavam e elas diziam: eu fiz isso. Eu confesso, eu aceito que eu fiz isso. Eu não vou mais esconder isso de mim. Eu não vou mais resistir a essa realidade. Eu vou realmente aceitar o que aconteceu. E quando elas se confessavam, elas liberavam isso que estava dentro delas, né? Quando elas paravam de resistir, Jesus conseguia curar elas dos pecados. E aí elas se curavam de doenças e tudo mais. Então pensa sobre isso. Pensa, talvez você possa até fazer uma lista aí de coisas que você acredita que você precisa perdoar. E amanhã a gente vai falar sobre a porta estreita. O que é a porta estreita, Mari? Vem amanhã que eu vou te contar. Mas a porta estreita, ela é uma coisa que também está na Bíblia. E a porta estreita é para poucos. E eu vou explicar para vocês amanhã, tá bom? Vou colocar a nossa frase lá do dia, com isso inclusive que eu acabei de falar. E espero você lá para comentar e dizer o que você aprendeu, tá bom? Muita gratidão, um beijo de luz e fiquem bem.